Olá, boa noite a todos. Esta é a nossa palestra número 99. Próxima semana completa 100, uma beleza. Hoje é o dia 27 de abril de 2022. E como todas as semanas a gente faz, a gente traz um assunto para a gente abordar e depois nós fazemos a nossa meditação, que é o aspecto mais importante, né? Meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário. Então, eu gostaria de lembrar a importância, né, de... Olá, Nora, tudo bem, Neuza? Sejam todos bem-vindos. Então, o tema de hoje é sobre o autoconhecimento, né, como o primeiro passo para a expansão da consciência. As pessoas têm muita dificuldade em compreender, né, o propósito da vida neste planeta, da humanidade, né? Então, existe um grupo de pessoas, vamos dizer assim, apesar que ainda é uma minoria, de pessoas que estão na sua busca espiritual, né? E esse caminho espiritual, essa jornada, ela é única para cada ser humano. Então não existe, vamos dizer assim, uma receita de bolo, onde você simplesmente segue a receita, né? A outra coisa muito importante é que também não é seguindo uma religião ou seguindo um guru que a pessoa vai levar a um estado mais avançado de consciência. Embora existam muitos caminhos, né, e cada pessoa esteja no seu patamar de consciência, na percepção da realidade, né? A consciência tem muito a ver com como você percebe a realidade. De uma maneira geral, de uma forma didática, a gente poderia classificar as pessoas em três grandes grupos, né? Três grupos concêntricos. O grupo mais externo seria o grupo do materialista, né? Aquela pessoa que ainda está na fase de apenas de uma perspectiva de uma vida material, né? E existe um segundo grupo interno, que seria o grupo das pessoas esotéricas, que já estão numa busca interior, né? Então essas pessoas seguem religiões organizadas, geralmente, seguem gurus, etc. E existe o núcleo, que é, vamos dizer assim, a parte mais essencial da espiritual, que nós chamamos de o místico, né? o ocultista. E nesse estágio, a pessoa ela praticamente segue uma jornada individual, né? Porque cada ser humano é exclusivo e os caminhos da alma também são únicos, né? Mas as pessoas perguntam qual o primeiro passo, né? Então eu diria o seguinte: o primeiro passo é o autoconhecimento, né? Porque qualquer profissão, qualquer negócio, a pessoa precisa ter o conhecimento sobre aquilo que ele vai se dedicar, né?
seja uma carreira profissional, seja um negócio, seja uma arte, qualquer coisa, requer conhecimento, requer uma ciência, né, sobre o tema que a pessoa tem a motivação, tem o talento, né, tem um chamado. Então, dentro dessa perspectiva, qualquer atividade que qualquer pessoa faça, ela tem a sua valia, porque o propósito de cada ser humano é como se fossem as flores de um jardim, né? Então, todas as flores e todas as plantas têm o seu papel. De tal maneira que o primeiro passo para o despertar da consciência é o autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento é dentro de uma perspectiva holística, mais abrangente, né? A gente ocidental, ele foi muito condicionado, adestrado, né, para quando tiver um desequilíbrio, uma doença, ele procurar um especialista, seja um médico, um psicólogo, um psiquiatra, assim sucessivamente. Então ele tipo que delega para outras pessoas a sua parte de desequilíbrio, ou mesmo de equilíbrio, né? E ele focaliza a sua atenção e toda a sua energia e a sua motivação, o seu trabalho, para a sua profissão, vamos dizer assim. E isso é válido, mas a coisa mais importante que nós temos enquanto estamos encarnados nesse planeta é a própria vida, né? Então, a busca pelo autoconhecimento, né, e tem agora, me lembro aquela famosa frase lá do Templos de Delfo em Atenas, diz assim: ó ser humano, né, conhece-te a ti mesmo e conhecereis o universo, o cosmos, né, e os deuses. Os deuses no sentido do panteísmo, né, onde tudo é divino, tudo tem o seu aspecto sagrado, né? Então, se pergunta como é que eu posso desenvolver este autoconhecimento, né? Que é o primeiro passo fundamental. E à medida que você vai se autoconhecendo, na realidade você vai agindo na prevenção de doenças. A doença é um desequilíbrio, né? O ser humano, ele é para estar em harmonia, em homeostase, em equilíbrio. Quando ele está, ele não adoece, não precisa tomar medicamentos e vive num estado de paz, de alegria, de felicidade, né? Mas existem algumas coisas fundamentais para o autoconhecimento, né? E isso é o que a maioria das pessoas, dos esotéricos, fazem, né? Então, assistir palestras, livros de autoajuda, livros sobre terapias holísticas, né? Que analisam os aspectos eletromagnéticos do ser humano, da sua alma, do seu campo áurico. A questão fundamental dos chakras, né, da harmonização dos chakras, dos vórtices eletromagnéticos que nós temos nas glândulas endócrinas, né, formando vetores, receptores que sintonizam as energias tanto do Sol, do Pai Sol, como da Mãe Terra, né? E tem um aspecto muito importante que é do autoconhecimento, é as suas reações emocionais, né? Porque a parte mental, ela é a parte do conhecimento
que cada ser humano tem, não apenas conhecimento intuitivo, que você recebe dos acessos superiores do nível espiritual, do eu superior, mas também os aspectos racionais, cognitivos, né? Então, nesse processo de autoconhecimento, a parte emocional ela é fundamental, porque é o nosso chamado calcanhar de Aquiles, né? É o nosso ponto fraco. Então, além do aspecto cognitivo e intuicional, o aspecto de como a gente reage às emoções, ela torna-se fundamental no processo de autoconhecimento. Porque a pessoa que consegue administrar a sua reação emocional já deu um grande passo na busca do autoconhecimento, né? Porque a parte emocional, ela que é o campo, né? O corpo emocional, ou corpo astral, ela fica como fosse um recheio de um sanduíche, né? Entre a parte mental, que é o conhecimento de cada ser humano, e a parte do duplo etérico, que é a parte do corpo etérico que controla o corpo físico. Então, qualquer emoção, ela interfere, né? Tanto na parte mental como na parte física. E essa parte emocional é a que nós carregamos no nosso inconsciente, né? No nível do plano astral. E o nível inconsciente, ela traz os registros de muitas e muitas encarnações, né? De tal maneira que muitas das reações que a gente tem, emocionais, elas não são nem causadas por aspectos desta encarnação. Mas muitas vezes elas são efeitos de traumas, de medos do passado, tanto desta vida, principalmente da infância, como de encarnações passadas. Então, o foco do nosso autoconhecimento realmente deve se concentrar no nosso aspecto emocional, né? Porque ele é mais fácil de ser analisado, de ser trabalhado. A forma de trabalhar o emocional é a partir do nível mental, né? Então, por exemplo, a pessoa tem uma reação de ciúmes, né? Muitas vezes o ciúme ele é apenas uma criação mental, não tem nada a ver com a realidade da vida dele. Então, através do aspecto mental, é que você pode ter o controle emocional, né? E esse processo, ele requer uma disciplina. Quer dizer, que você tenha persistência para, no seu dia a dia, fazer essa auto-observação, né? De como você reage, quais são os seus pensamentos, e ir com paciência e persistência, né? Desenvolvendo os antídotos, vamos dizer assim, aquelas reações emocionais ou mentais que estejam em desacordo, né, com o seu bem-estar de uma maneira holística, o que também as nossas reações acabam afetando o nosso entorno, né? Evidentemente, o entorno do físico, das pessoas
que nos rodeiam, mas como o pensamento humano ele se propaga, e evidentemente não é apenas o pensamento de uma pessoa, né? Mas a somatória de pensamentos e de emoções se transformam numa força muito poderosa, né? Então, por exemplo, nós vivenciamos uma pandemia, né? O Covid-19. Então, isso aí gerou em toda a humanidade planetária um sentimento de medo, de insegurança, né? De traumas, etc. E estamos também, no momento atual, né? No meio de um conflito bélico, né? Entre a Rússia e o mundo ocidental que se manifesta na Ucrânia, né? Então, tudo isso vai gerando a nível coletivo, né, como uma nuvem escura, né, uma egrégora mental que afeta não apenas a psique humana, mas a própria atmosfera do planeta, né? Porque a gente não pode esquecer que o planeta Terra, a Mãe Gaia, é uma consciência. E a consciência humana interfere diretamente na consciência de Gaia. Então, uma das maiores poluições que existem no nosso planeta não é apenas a poluição magnética, química, as mudanças climáticas, mas também os pensamentos desarmonizados, as emoções dos seres humanos, né? Então, nessa busca espiritual, todos nós somos aprendizes, né? Somos adeptos, estudantes, né? Buscadores. Então, à medida que, já que não existe essa fórmula pronta, né? Que se aplica a todas as pessoas como fosse um robô, como um programa de inteligência artificial, mas nós somos seres únicos, né, exclusivos, como são as nossas impressões digitais e a íris dos nossos olhos. Então, o único caminho que nos resta para a expansão da nossa consciência é realmente o autoconhecimento, né? O que não é um processo fácil, não estou dizendo isso, é um grande desafio. Mas à medida que a gente vai paulatinamente, né, ao longo dos anos, conhecendo as nossas virtudes e principalmente os nossos defeitos, porque quando a gente descobre um defeito, na verdade é uma bênção, porque quando você descobre a causa de um problema, você já resolveu 80% da equação, não é isso? Então a mesma coisa é isso. Você se auto-observando, tendo a percepção verdadeira das suas fraquezas, você vai tendo a possibilidade, com persistência, dedicação, força de vontade, disciplina, você pode ir trabalhando, né, paulatinamente, burilando esses aspectos que precisam ser melhorados, né? E isso traz para cada ser humano, para cada um de nós, um sentimento de gratificação, né? Como fosse um prêmio, um reconhecimento que a gente dá a nós mesmos, né? Então isso funciona como um incentivo, né? Uma premiação, uma medalha que você vai se dando, né? E é muito importante que a gente reconheça que todos nós somos
pecadores, né? Pecador significa aquele que transgride as leis cósmicas, né? Então, para o nosso processo evolutivo de autoconhecimento, é importante que a gente reconheça os nossos defeitos, porque o nosso aspecto egóico, ele procura esconder isso aí, né? Ele mascara, põe uma máscara, uma persona, né? Como é no latim, uma personalidade, põe aquela máscara do carnaval, né? E você colocando as máscaras, você não consegue enxergar a realidade. Então, a pessoa precisa ter a humildade e a coragem de enfrentar o seu lado sombra, né? É muito importante. E aí, a partir daí, você, tirando essa sujeira que está debaixo do tapete, você consegue iluminá-la, né? Com sabedoria. O nosso espírito, nosso eu superior, o Pai que está no céu, como diz Jesus, né? Ele é o nosso verdadeiro guia, né? Guia espiritual divino. Então, este guia, o nosso nível espiritual, da nossa mônada, ele não interfere nas nossas escolhas neste mundo de dualidade, porque nós estamos ainda vivenciando um aspecto de transição no planeta de livre-arbítrio. Haverá um momento futuro onde a gente sairá desse estágio de livre-arbítrio, né, de expiação e provas, como fala muito bem o Espiritismo, a doutrina espírita. Então, sendo assim, o nosso eu superior, ele respeita as nossas decisões, as nossas escolhas, porque nós estamos nesse processo de plantar e colher livremente. Mas quando a gente pede ajuda ao eu superior, começam a fluir as intuições. E as intuições, que são revelações, é como se fosse uma graça recebida, elas são as maiores fontes de autoconhecimento, né? De um conhecimento que está muito além da nossa pequena compreensão intelectual, cognitiva, né? Então, eu diria que, de forma última, né, na busca do autoconhecimento, é você começar a bater na porta que se abrirá, como diz Jesus, né, e ir fazendo um trabalho paralelo, né, subindo as escadas da consciência de forma intelectual, como nós mencionamos no início, mas também fazendo os chamados ao nosso eu superior, de tal maneira que facilita enormemente o encontro, né, o grande encontro do eu inferior, o ego intelectual, com o nosso eu superior espiritual, né? Então, nesse processo, a gente acaba recebendo presentes inesperados, né? Verdadeiros presentes divinos, né? De percepções supramentais, às vezes de projeção astral, de intuições, né? De contatos com nossos guias espirituais no plano astral, com a ajuda de seres de luz, né, que estão de forma atuante no momento atual planetário, né, como a meditação MAP, por exemplo, que a gente faz todas as quartas-feiras, e existem centenas de pessoas fazendo, né,
em várias partes do planeta. Então, ficam aí algumas sugestões, né, algumas dicas simples que cada um pode elaborar mais e assim você ir descobrindo, né, o seu próprio caminho, né, porque, como foi enfatizado já várias vezes, né, é um caminho exclusivo, é uma jornada única, como é a nossa vida nesse planeta, né? Então, da mesma forma, cada um na sua busca espiritual, que vai descobrindo de acordo com seus talentos, com sua história reencarnatória, ele vai descobrindo aí a forma mais adequada, né, para o autoconhecimento e assim conseguir galgar novos degraus, novas etapas do seu nível de consciência, né, na direção da luz, da amorosidade, do divino, né? Muito bem. Vamos agora nos preparar para a nossa meditação MAP. Eu sempre falo um pouquinho, porque sempre tem pessoas novas participando, né? E nunca é demais. Então, MAP significa Movimento Ascensional Planetário. Essa meditação ela é aberta para todas as pessoas. Ela foi recebida, canalizada por mim a partir do ano 2016. Na época eu estava no retiro espiritual em Prisões na Rússia. E foi permitido que os seres de luz da terapia holística, frequências de luz, que naquela época eram apenas os pleiadianos, seres da quinta dimensão, e os Cherokees da quarta dimensão, eles, junto com os sirianos, que são consciências da sexta dimensão, que eles fizessem um trabalho voluntário, como são os trabalhos celestiais, né? E disponíveis para toda a humanidade, independente de credo, de raça, de qualquer separatividade, né? E isso, para mim, é um indicador da dificuldade com que a humanidade atual ela está tendo para se libertar dos grilhões do materialismo, né? A humanidade foi muito enfeitiçada pelo materialismo, pela tecnologia, né? Evidentemente, a tecnologia tem seus aspectos positivos, mas também tem muitos aspectos negativos de vício, de manipulação, etc. Então, o que tem havido é que as pessoas estão, principalmente os jovens, eu observo isso muito na Europa, as pessoas estão tendo uma rejeição religiosa, né, das religiões ortodoxas, estruturais, normais, mas em vez de descobrir o caminho da espiritualidade, que é um caminho individual, de revelação individual, eles estão simplesmente abdicando do divino e afundando no materialismo, na inteligência artificial, nas plataformas sociais, etc., né? Então, eu diria que por conta desse fosso entre o mundo espiritual e o mundo real, contaminado pelo materialismo, que é no livro Apocalipse, é o número da besta, né? 666. 666 significa exatamente isso. O número 6 é um 0 e o 1, né?
O 1 significa o mundo manifestado, o mundo da matéria, e o 0 significa o absoluto. Então, significa a matéria dominando o espírito, né? Que é o contrário do 9. O 9 é o espírito acima da matéria, né? É como o exemplo de Vênus, o símbolo de Vênus, que é uma energia feminina, é a mesma coisa, é o símbolo do 0 sobre a matéria. E Mercúrio é o contrário, que é uma energia mais yang, intelectual, então é a matéria sobre o espírito. Então, a presença dos seres de luz é uma clara indicação de que a humanidade realmente precisa de ajuda, né? É como se fosse assim, a pessoa afundou num pântano e não consegue, não adianta querer puxar os próprios cabelos para o alto. Você precisa de uma ajuda externa, né? De alguém que lhe dê a mão, que jogue uma corda, alguma coisa. Então, nós temos tido em vários países, vários locais, né? Vários livros, terapias canalizadas a partir de sirianos, pleiadianos, arcturianos, né? Além de toda uma quantidade de livros de entidades espirituais, de médiuns, através de médiuns, né? Então, o MAP, ele se reveste assim de um instrumento poderosíssimo, né? Que a gente, de uma forma bastante simples na forma de invocação, né? É como você, no seu smartphone, você faz um movimentozinho e acontece um monte de fenômenos, né? Que tem por trás de si, dele uma tecnologia imensa, né? Então, a mesma coisa acontece com o MAP, né? Você vai invocar os seres de luz de forma bastante simples e eles vão trabalhar harmonizando os seus campos eletromagnéticos, que a gente chama de aura, campo áurico ou alma, né? E esses campos, ele envolvem 3 aspectos, né? O aspecto mental, o aspecto emocional e o aspecto do corpo energético vital, né? Que dá vida, sustenta o nosso corpo físico. As doenças são resultados de desequilíbrios a nível energético, né? A pessoa que está totalmente harmonizada a nível da alma, da aura, ela não adoece, né? Ela vai progressivamente descarregando a sua bateria, né? Faz parte da lei da entropia, né? Que rege a matéria. Tudo que é matéria tende à desestruturação. Mas a pessoa vive de forma saudável, né? Tanto do ponto de vista fisiológico como do ponto de vista psíquico, né? Com lucidez, com clareza mental, com emoções tranquilas, etc. Então, como fazer este processo? É um programa espiritual, vamos dizer assim, que deve ser feito todas as noites, né? Se você esquecer, não tem problema, continua, vamos dizer assim, na noite seguinte, né? Nos primórdios do programa, tinha uns ciclos de 108 dias, mas isso foi simplificado. Na realidade, a gente precisa fazer isso o resto da vida, né? Como a gente faz as nossas orações, a gente escova os dentes, a gente faz todas as alimentação, toma água, etc., né? Então, é dentro dessa abordagem que a gente recomenda que cada um de nós, todas as noites, daqui para o resto da vida, antes de dormir, invoque os seres de luz, né?
e coloca a intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado de acordo com a sua prioridade, certo? Então, como é que a gente invoca os seres de luz? Os pleiadianos, o mantra de invocação é Aloha, 3 vezes. Os Cherokees, o mantra é Akita Mani Yo, também 3 vezes. E os sirianos, Ia Iuma, 3 vezes. E depois disso você coloca a intenção. Então vamos agora fazer a nossa meditação, criando aqui uma egrégora. Você não precisa mais ficar olhando para a tela do computador, do seu celular. Feche os seus olhinhos. Vamos fazer algumas respirações conscientes, que é a prática normal de relaxamento, né? Inspirando lenta e profundamente pelo nariz, segurando um pouquinho o ar nos pulmões de forma confortável e em seguida exalando, soltando pela boca entreaberta. Faça isso algumas vezes, inspirando, segurando e soltando. Quando a gente faz esse tipo de respiração consciente, você tira o foco da mente na cabeça e leva o foco para o coração, para o cérebro do coração. Faça mais uma vez. Procure uma posição confortável, que seja sentada ou deitado. É para ser feito todas as noites, e aí recomendamos que faça suas preces pessoais, né? Qualquer fundo religioso que você possa ter ou não. E nós recomendamos também a grande invocação, que é uma prece universal, supra-religiosa, muito linda, muito poderosa, canalizada por Alice Bailey, né, através da Grande Fraternidade Branca. Então vamos recitar juntos. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos, que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida, e o propósito, todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vede o portal por onde entra o mal.
que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz, os pleiadianos. Você repete junto comigo. Aloha, aloha, aloha. Os Cherokees, Akita Maniyo, Akita Maniyo, Akita Maniyo. E os sirianos, Iá e Umá, Iá e Umá, Iá e Umá. E agora você coloca a sua intenção. Se você não for dormir agora, você fica um tempo que achar necessário aí, ancorando, integrando essas energias. E quando você for dormir mais tarde, você faz novamente. E então, enquanto você está desdobrado, né, na sua projeção astral, os seres de luz trabalham ajustando, né, as suas energias, harmonizando as suas frequências. E normalmente a pessoa acorda mais disposta, tem sonhos melhores, né? Lembrando que isso funciona como homeopatia, né? São doses homeopáticas. As frequências, as energias vão sendo purificadas, né? Então, através da harmonização energética, é que vai refletindo nos corpos inferiores, né? Até manifestar o equilíbrio no físico, né? Então é importante isso. E você se observa no dia seguinte, quando acorda, como foram os sonhos, como é que está acordando, né? O bem-estar, etc. Então, como a gente faz todas as semanas, esse vídeo fica gravado no Instagram, no meu Instagram, neste Instagram, e também fica gravado no meu canal do YouTube, Eduardo Chianca. Então, tenham todos uma boa meditação, continue aí, e uma boa noite.